Então, hoje é uma data muito especial aqui pra gente, né? A TV Pai Eterno completa, então, 5 anos no ar. Nós trabalhamos muito nessa missão de evangelizar e dar voz aos devotos do Divino Pai Eterno. E fizemos coberturas de eventos importantes e grandiosos, como as Assembleias Gerais da CNBB, a canonização de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, na Bahia, e a novena a São Padre Pio, na Itália. Para mostrar um pouco disso tudo, nós conversamos com quem acompanhou cada detalhe de perto e viu parte dessa história ser escrita. Acompanhe. Aquilo me emocionou muito, né? Eu fico assim, profundamente marcado, porque foi um momento de fé para mim e foi um momento de devoção para eles. Assim, olha como que o Pai Eterno faz as coisas. Ele vai me mandar para um lugar que eu sempre sonhei em ir, mas eu nunca imaginei indo. É muito gostoso ver essa dimensão de igreja e as diferentes realidades que vão sendo construídas ao longo do tempo, né? A notícia da canonização de Irmã Dulce, que já era beata desde a década de 90, mobilizou todo o Brasil católico, de modo que a festa deveria acontecer em 2 momentos. No 13 de outubro de 2019, quando a canonização de fato foi celebrada em Roma pelo Papa Francisco, e 1 semana depois, aqui no Brasil, na cidade de Salvador. Na ocasião, eu fiz uma proposta para a direção da TV. Nós fomos uma equipe reduzida para fazermos matérias durante 1 semana. A cada dia nós fazíamos 4 matérias grandes. Eram 4 matérias, 2 pela manhã, 2 pela tarde. E na noite daquele dia, nós gerávamos as imagens para Goiânia, né, para a sede da TV, e também eu enviava o off das matérias, para eles irem editando. Nós tivemos a oportunidade de mostrar a missa em ação de graças pela canonização de Santa Dulce dos Pobres, que aconteceu na Arena Fonte Nova. Então, naquele dia, havia um pool de emissoras que foi formado por uma empresa de comunicação da Bahia, e a TV Pai Eterno foi a única TV católica do Brasil com um caminhão exclusivo para montar câmeras e para ter ali um correspondente durante aquele momento que marcou a história de todos nós, porque Santa Dulce foi a primeira santa genuinamente brasileira. Ela nasceu aqui, ela viveu aqui e todo o seu legado estava ali, muito próximo de nós. Nós fizemos muito com muito pouco, mas nós deixamos uma linha escrita bonita na história do povo católico de Salvador. A TV Pai Eterno foi a TV que deu espaço de exclusividade para a festa dos baianos que ganhavam a sua santa, Santa Dulce dos Pobres. Eu sempre sonhei em conhecer a Itália. Desde pequena eu sempre achei muito bonita essa questão da fé, do Papa e tudo. Eu sempre sonhei. Foi tão engraçado, porque quando eu entrei aqui, a minha mãe falou assim: olha, você vai para um lugar que você sempre sonhou, um lugar que a gente sempre pediu para o Pai Eterno para você ir. Vai trabalhar lá, só que você tem que entender que lá você não vai ficar só aqui em Goiás.
porque eles espalham a devoção para todos os lugares. Então a gente já tinha a questão da visita da imagem, esse negócio da gente ficar saindo e tudo mais. E um dia minha mãe virou para mim e falou assim: você já foi resolver a questão do seu passaporte? Eu falei: mãe, pra quê? Eu nunca vou para fora do país. Ela: vai, porque tem a novena internacional e se você receber essa missão, você não pode falar não. Eu saí de férias, quando eu volto, eu já tinha um ano aqui, saí de férias, quando eu volto, a Cláudia Bello me chama na sala dela para perguntar se eu teria disponibilidade para fazer uma viagem da novena internacional, que nós íamos falar sobre a devoção a São Pio, e seria na Itália. Na hora veio a frase da minha mãe na minha cabeça: você já fez seu passaporte? Aí a minha ficha foi, parece que caiu, eu comecei a chorar. Falei: não acredito, né? Tem tanta gente para poder ir, vai escolher eu? Então tá, aceita a missão e vou. A gente acordava bem de madrugada mesmo, organizava tudo e já saía naquele frio para poder gravar tudo, para dar tempo de fazer tudo, porque aqui foi criado um roteiro do que a gente precisava fazer. Para quem conhece a devoção a São Pio, sabe que São Pio não ficou em uma cidade só. E quem não conhecia e conheceu na novena, ficou sabendo disso. Então não era só uma cidade, não era só uma igreja, não era só uma casa. Então teve que criar um roteiro para a gente conseguir fazer tudo certinho e dar tempo de fazer tudo, porque o prazo também é curto. A gente conseguiu ir onde o Padre Pio morou, na primeira igreja que ele foi batizado, e aí na igreja que ele foi ordenado padre, que ele celebrou a primeira missa, que ele passava 14 horas atendendo confissões. Então tudo isso é como se você não viveu aquele tempo, mas era como se você estivesse revivendo uma história, e isso vai te inspirando, sabe? Isso emociona muito a gente. Eu já cobri pela TV Pai Eterno 3 Assembleias Gerais da CNBB, todas elas em Aparecida, mas já participei no total de 8 assembleias. E esse é um momento muito importante para a igreja no Brasil, levando em conta que ali os bispos reunidos em Aparecida, em Assembleia, vão discutir os rumos da nossa igreja. E são temas importantes não só para o trabalho pastoral, mas temas que também são relevantes para a sociedade brasileira. A Amazônia sempre é um assunto que está em pauta e eu fico pensando que as pessoas que nos acompanham pela TV Pai Eterno nessa região do país conseguem aí ter a tradução, né, daquilo que foi apresentado pelos bispos, porque o papel do jornalista é justamente traduzir. Muitas vezes o assunto é denso, é complexo e é nossa missão trazer uma linguagem mais simplificada e levar para quem está do outro lado da tela justamente essa dimensão. O que na prática vai ser feito? Como é que vai funcionar? Cada assembleia é um momento de renovação. Eu que já participei de 8, né? A gente começa a perceber como a igreja vai evoluindo, como a igreja vai se preocupando com pontos que antes não eram considerados aí tão relevantes, tão importantes. Então, ver essa evolução ao longo do tempo também é uma coisa satisfatória enquanto profissional de comunicação, de ver uma igreja preocupada com aquilo que é a realidade do momento. Gente do céu, é muito sério a gente lidar com a fé de uma pessoa, é muito sério a gente lidar com o que aquela pessoa acredita, a gente precisa conhecer bem aquela história, contar bem aquela história. É a fé de cada devoto no Divino Pai Eterno que faz com que nós planejemos uma programação, pensemos em cada pauta, em cada história contada aqui na TV, para que a pessoa que é devota do Divino Pai Eterno
tem aí uma experiência única, singular de fé com tudo aquilo que a gente vai construindo, com a narrativa que vai sendo escrita ao longo do tempo. É significativo entender que é o devoto que é a presença viva, ele que faz com que o santuário do Divino Pai Eterno tenha vida. Por isso é importante para a gente estar sempre assim, próximo de quem está aí do outro lado da telinha. A frase que a gente escuta em Trindade é: vocês entram na minha casa todos os dias, né? Eu conheço vocês. E nós, de fato, não conhecemos quem nós tocamos pelo nosso trabalho. Tem uma frase de um bispo que diz: às vezes a gente não sabe o bem que faz quando faz o bem. Então eu agradeço a Deus por a TV Pai Eterno ser um instrumento de fazer o bem na vida de tantas pessoas que nós alcançamos mesmo sem saber. É isso, parte, né, das grandes coberturas que a TV Pai Eterno já fez nesse período que está no ar, e a gente tem muito orgulho de fazer um trabalho tão especial, pensado com carinho demais para você aí de casa, você que sempre acompanha a nossa programação.